E vamos começar aqui a nossa live, tá? Vou convidar aqui o médico Pedro Cavalcante, Pedro Guilherme Cavalcante, para a gente poder começar e fazer uma live super bacana, não falando só do coronavírus, né? Do início, mas as dúvidas que existem a partir de agora. Então, peraí. Já estou convidando ele aqui. Oi, Pedro. Tudo bom, Opa, doutor Pedro? oi, tudo bem? Tudo bem. Vou organizar Então, aqui. eu estava introduzindo aqui, né, dizendo que a gente tem várias dúvidas, né, de início do coronavírus, que foram toda aquela questão de protocolo, toda aquela questão do que fazer, como começou. Mas essa live a gente quer focar agora no momento que a gente está vivendo, né? O que é que está acontecendo com a gente agora. Então, queria que você desse boa noite aqui para o pessoal, né, que está entrando aqui. E espero que a gente tenha uma boa live que tire várias dúvidas das pessoas aqui que estão assistindo. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer a Priscila aqui pelo convite e realmente espero que a live possa enriquecer e esclarecer muitas dúvidas das pessoas, realmente. Então, a gente fez uma caixinha de perguntas, né, deixando Uhum. tudo, todo lugarzinho lá para quem tiver dúvida tirar. E aí eu vou começar aqui, doutor Pedro, com a primeira pergunta, que seria: quais os exames para o diagnóstico do Covid que estão disponíveis hoje? Basicamente, existem muitos exames no mercado, mas eles podem ser divididos em dois tipos. Nós temos os chamados o PCR-RT, que nada mais é do que que detecta a presença do vírus na mucosa nasal e determina a presença do vírus realmente em atuação. E nós temos os exames que são chamados de para a medição dos anticorpos, que eles vão medir exatamente o IgM, IgG, que na verdade eles medem a resposta do nosso organismo à presença do vírus, para combater o vírus. E se eles estão e como eles são muito específicos contra aquele vírus, contra o vírus do Covid, então o SARS-CoV-2, então eles são bem específicos para esse assunto. Então são basicamente divididos nesses dois exames, da presença do vírus e nas defesas de anticorpos, que é o como a gente tem hoje os testes rápidos, estão dentro dessa categoria, e também os sorológicos, que também estão dentro dela. Então vamos lá para a segunda pergunta, né? Os testes para o Covid-19 são questionados por apresentarem falsos resultados. Como interpretá-los, doutor Pedro? Bem, veja bem, a ideia do falso negativo e falso positivo não é uma ideia nova que surgiu com esses exames. Isso é bem conhecido na medicina. Então, sempre que nós temos um exame, nós temos uma coisa que chama-se sensibilidade, ou seja, a sensibilidade é a capacidade do exame de detectar aquela doença. É claro que nos testes realizados, o padrão ouro realmente é o PCR, que é o quê? Que é o exame que é medido, que tem que ser medido no início da doença, que detecta a presença do vírus. Ele capta, através de um processo de avaliação do exame, a presença do vírus. E você também tem, como eu disse, o que mede as defesas, que é os anticorpos IgM e IgG, e realmente a gente conhece essa sensibilidade. Nos testes de laboratório, nos estudos, esses exames teriam uma acurácia em torno de 94%, acima de 90%. Mas isso não quer dizer que em torno assim, os 10%, os 6%, uma quantidade até razoável de pacientes possa ter o, o exame não detectar a presença do vírus, mesmo que esteja com o mesmo que o paciente esteja. E então a gente tem que ter isso em mente primeiramente. A segunda coisa que tem que ter em mente quando a gente vai interpretar esses testes é quando é que foram realizados. Existe uma janela para realização. Por exemplo, no PCR, que é o exame que é o do SWAB, que bota o cotonetezinho no nariz, que todo mundo, que o pessoal tem reclamado bastante da forma como ele é realizado, ele tem um tempo ideal para a localização do vírus. Então, normalmente é em torno do terceiro ao sétimo dia, podendo se estender até o 10º,
é a janela ideal em que ele vai ter essa sensibilidade muito grande de detectar o vírus acima de 94%. Enquanto ele também pode detectar antes disso, ou seja, até um dia antes pode ser detectado na mucosa, mas aí já não é tão sensível, já não detecta tão bem. E depois de 10 dias, ele também vai perdendo um pouco da sua sensibilidade. É bem diferente dos exames que medem as defesas, porque do exame que mede a defesa, eles vão medir a resposta do organismo, e demora pelo menos uma semana para que essa resposta se comece, tem início. Então, se você fizesse o exame de IgM, de IgG muito cedo, não vai detectar a doença. Então, o ideal é fazer a partir do 10º dia, tá ok? E isso pode se estender por bastante tempo. Então vamos lá para outra pergunta também. Quais os sintomas que podem identificar o COVID e o diferenciar de outras doenças? O próprio tema da live é isso, e se o resultado é negativo? Será que isso quer dizer que o paciente não tem coronavírus? E como eu disse, existe essa janela que hoje varia em torno de 6% de pacientes que vão dar negativos, o exame vai ser negativo, e o paciente pode estar com coronavírus. Então, é o dever do médico ter o que a gente chama de olho clínico, ou uma intuição, ou mesmo uma capacidade de avaliação do caso. Por exemplo, existem alguns sintomas que são muito característicos da doença. Então, por exemplo, se o paciente teve um contato muito direto com pacientes, a pessoa da mesma casa, já é um sinal de que ele pode ser, aquele sintoma é mais propenso a ser do coronavírus, mesmo dando negativo. Você também pode ter alguns sintomas que são muito característicos, por exemplo, a perda do olfato. Não aquela perda do olfato pequena, que você às vezes está com dificuldade de sentir o cheiro, ou então fica testando para ver se é o alimento. Agora, a perda de olfato mesmo, que você não sente nenhum cheiro, nenhum paladar, essa é muito significativa do coronavírus. Antes da doença, esses pacientes com perda de olfato chegavam no nosso consultório e eu até digo que eu contava nos dedos o número de pacientes que chegavam por ano com perda de olfato. Então, às vezes a gente tinha 2, 3 pacientes por ano. Perdi meu olfato, a gente ia investigar. Com o coronavírus, isso realmente aumentou bastante. Por quê? Porque o coronavírus tem um tropismo, tem a parte olfatória do nariz, ele vai diretamente lá naquela região. Então, ficou bem mais comum. Então, a falta de olfato é uma delas. A segunda, bem significativa, é a febre persistente. Não precisa nem necessariamente ter febre, mas basta você ter calafrios, aquela sensação de moleza que dure realmente por vários dias. Às vezes 3, 4, às vezes sem, já quando veio para o nosso consultório ainda tá com a sensação de moleza e de febre. Normalmente passa bem com os medicamentos, mas quando passa o efeito do medicamento ele sente a fraqueza. Então esse é outro sinal bem característico do coronavírus. E o terceiro sinal que eu acho bem característico do coronavírus é exatamente a tosse seca, sem secreções, geralmente é uma tosse bem seca, não forma catarro, e realmente pode estar associada com falta de ar ou baixa do oxigênio. Através de que normalmente hoje, como todo otorrino deve ter todo otorrino, todo infectologista deve ter um oxímetro no consultório para medir esse oxigênio do paciente. Então, são 3 situações: a tosse seca, ou intensa ou com falta de ar, a moleza persistente por vários dias, ou geralmente acompanhada de febre, e a perda do paladar. Então, normalmente, se você tiver um desses sintomas e o contato com o paciente, eu tiver 2 desses sintomas e o contato com o paciente, a gente já começa, mesmo com o exame negativo, já tratar ele como coronavírus positivo. E até teve uma dúvida também que teve uma família que ela não estava cumprindo o isolamento, certo? 100%, mas só metade da casa pegaram e a outra metade acabou dando negativo o exame. Você tem alguma opinião sobre isso? Alguma explicação também, diante dos estudos que estão acontecendo? O vírus do coronavírus, ele é muito transmissível, ele realmente se destaca dos outros vírus que nós temos, o HN1, o rinovírus, o influenza e vários outros que têm sintomas parecidos, pela capacidade de transmissão dele, que é muito grande. Mas aí muitas vezes a gente se depara com essa situação, na qual
A casa toda teve aquela pessoa que teve um contato e não teve nada. Então, algumas explicações para isso podem acontecer. Uma, que ele teve o coronavírus, mas é assintomático, Certo. certo? Ou seja, ele tá com, se ele fizer o exame, vai dar positivo porque está com coronavírus no seu organismo e está assintomático e acabou não fazendo exame porque está sem sintomas. Isso aí é uma situação que pode ter acontecido. Talvez alguns membros da família não sentiram nada e por isso não fizeram o exame e no final das contas podem estar com coronavírus no seu organismo. Outra situação é o quê? Que a pessoa teve o contato com o coronavírus, mas o organismo conseguiu derrotar o coronavírus antes que causasse qualquer sintoma. Num caso como esse, então nós temos alguns anticorpos que seriam presentes, que seriam avaliados no exame, seriam presentes, que é o caso principalmente do IgM durante a, a segunda, na primeira semana não vai ter anticorpo, na segunda semana normalmente nós temos IgM, e do final da segunda semana e diante eu teria o IgG, e hoje é o que seria o exame que diz que você tem as defesas. Diz que antigamente a pessoa se ostentava com um relógio, com um óculos bacana. Hoje você ostenta para as outras pessoas com um IgG positivo. G positivo. Então, é o que todo mundo quer hoje. Sonho de consumo da população. E a terceira possibilidade de que pode ter é o quê? Que menos exames, ele pode ter tido contato, pode ter criado defesas, mas não foi calculado pelo exame. A gente acredita que existem algumas pessoas que tiveram o SARS-CoV-1, que é o anterior, possam ter uma defesa aumentada com relação a eles. E aí, pode ser até que ele tenha as defesas, ele já tivesse as defesas por causa do SARS-CoV-1 e acabou já combatendo o corona sem aumentar as defesas por esse específico. E a última possibilidade, que seria a quarta, é realmente que ele conseguiu fazer um isolamento, então o coronavírus acabou, por algum motivo, alguma sorte, ou por alguma situação de coincidência, acabou não entrando em contato com ele. A pessoa, às vezes, a família, mesmo indo para o mesmo quarto, mesmo tendo contato, tem algumas pessoas que realmente conseguem driblar, porque realmente está muito mais no ambiente alguns pacientes não tem tosse, então pode ser que ele nem tenha tido contato, e aí por isso não chegou a pegar o coronavírus. Então, eu diria que são essas três situações em que ele pode ter defesa, uma porque não fez o exame, uma porque tem o exame e a outra por causa do porque pode ser que não tenha tido contato, tenha definido, mas pode ser que realmente a última opção e a quarta opção que pode ter acontecido é realmente não ter tido contato. Certo. Já que a gente já falou até sobre isso, eu vou só perguntar aqui de novo, que tá falando que a perda de paladar e olfato, ela dura por quantos dias? No caso dessa pessoa aqui, ela só voltou ao normal após 18 dias. Tem um período assim para essa perda de paladar e de olfato ou é muito relativo de pessoa para pessoa? Geralmente, a perda de olfato começa a partir no final da primeira semana, mas pode acontecer desde o primeiro dia, pode ser até o primeiro sintoma que a pessoa sente, e isso normalmente não tem uma matemática certa de quando é que começa. Então, pode começar desde o começo, a maior parte dos casos começa no final da primeira semana de doença, tá bom? E outros podem acontecer até depois. O retorno dos sintomas, às vezes, pode depender de pessoas para pessoa. Normalmente acontece na terceira semana após o retorno dos sintomas. Então, no caso dessa paciente, dessa pessoa, pelo que eu entendi, ela voltou o paladar voltou com 18 dias, não foi isso? Isso. Então essa pessoa, na verdade, está dentro do esperado. O esperado é que realmente depois entre o período de 14 a 21 dias ele retorne. A maior parte dos pacientes é durante esse período, uma grande parte volta entre 21 a 30 dias, e tem outras pessoas que realmente demoram mais. Tem pessoas que podem demorar até 6 meses para retornar totalmente os sintomas. Então, tem esse pequeno detalhe, e há uma quantidade pequena de pessoas que essa aí é que a gente não quer que aconteça, pode chegar a ter a perda do paladar de forma irreversível. Outra pergunta aqui que eu achei interessante também é que existem casos que os pais tiveram coronavírus e tiveram alguns sintomas e os filhos que moram com eles não tiveram. Então, assim, seria bom fazer algum teste nas crianças ou não? É melhor só fazer um isolamento? Ou, tipo, qual seria o protocolo mais adequado neste caso? Não, nessa situação o que acontece? Realmente as crianças,
elas têm uma defesa natural contra o coronavírus. Realmente é uma doença que se você for procurar na internet, você vai encontrar casos de crianças que tiveram a forma grave da doença, crianças que morreram por causa do coronavírus, mas essa não é a regra, é a exceção. Geralmente a doença é muito leve nas crianças, ou muitas vezes nem se torna sintomática nas crianças. E as crianças normalmente têm uma defesa muito boa contra ele. É própria do coronavírus essa característica da defesa das crianças. Certo. Então, o que é que eu recomendaria aqui? Se realmente o paciente chegou se as crianças chegaram a apresentar alguns sintomas, elas têm que ser tratadas da mesma forma. Então, se realmente está com sintoma, está com febre, tá com tosse, então fazer o exame no tempo certinho para poder identificar. Então, pode ser feito o mesmo exame, tá certo? Eu sei que às vezes a gente fica até com pena de fazer nas crianças o exame, porque machuca, mas faz parte realmente do processo médico, por isso que eu acho que tem tanto medo da gente. E em outros casos, tá certo? Realmente você pode fazer o exame depois para poder liberar ele para o contato com os avós, com as pessoas ao redor, tá certo? Mas, em geral, as crianças, eles têm contato, eles pegam o coronavírus e geralmente eles já criam defesas. E na maior parte dos casos a gente até nem pede o exame posterior. Quando a gente vê que ele apresentou com sintomas, realmente é como se ele já tivesse, a gente já positivo, mas sabe que não tem gravidade. Então, nesse caso, as crianças elas já estariam imunes, pegaram, não pegaram, se elas não sentiram nada. Então, qual seria, o que é que você acha que pode ter sido? Exatamente essa é a questão. Ele pode ter. Então, fica, Provavelmente eles pegaram. caso venha ter contato com outra pessoa. Provavelmente eles pegaram. Provavelmente eles tiraram defesa. E se a gente for fazer o exame deles posteriormente, vai dar sim com o IgG positivo e ele vai estar com defesa sem nenhum problema. Tá certo? Perfeito. Então realmente, essa é o esperado para toda criança. Principalmente se ele apresentou algo que não seja. Certo. Então, vamos lá para outra pergunta. Quais os exames complementares que podem ser solicitados precocemente quando a hipótese diagnóstica de Covid-19 é muito forte? Existe. Então, é uma das questões que a gente vê. Então, vamos lá. Tá dando para escutar bem? Dá, tá ok. Tá, né? Ótimo, né? Porque o fone aqui descarregou. Mas o paciente que o exame deu negativo, então o paciente está com uma semana de sintomas. Então, provavelmente ele fez o SWAB, que seria a forma correta de agir. Então, após fazer o SWAB e o SWAB deu negativo, você vai criar naquelas questões dos sintomas. Se realmente forem muito característicos do coronavírus, você pode realizar alguns exames a mais para poder identificar a doença. Você pode esperar algum tempo, normalmente alguns dias ou uma semana até, para fazer novamente um novo exame de IgG e IgM dentro do tempo correto e identificar. Você pode repetir o teste para poder confirmar isso aí, tá ok? Mas você também tem outros testes que você pode identificar. Um deles, principalmente, se a paciente está com queixa de tosse ou falta de ar, a tomografia dá uma alteração bem característica no coronavírus. Então, por exemplo, o paciente está dizendo, o exame deu negativo, mas estou tendo falta de ar. O exame deu negativo, mas ainda estou tossindo muito. Então, você pede para ele fazer uma tomografia do tórax, para a gente ver o pulmão. E diferente de outras doenças da parte pulmonar, o coronavírus é muito característico. Enquanto que uma pneumonia vai causar inflamação bem localizada, ele está com inflamação exatamente na base do pulmão, no ápice, né, na região. Então, sempre é num canto específico. Enquanto que o coronavírus ele faz um ataque, ele atinge o pulmão como um todo. É como se ele atingisse todas as áreas do pulmão de forma praticamente muito homogênea, muito parecida, em toda a região é parecida. Então, é bem característico e às vezes pode ter um comprometimento de 25%. Então, vai depender de como é que está a alteração. 25% quando é bem clarinha, o pulmão está bem clarinho ainda, mas tem algumas áreas ao redor de todo o pulmão. Pode ter um comprometimento de 25% a 50%, que já é um estágio mais perigoso. Pode ter mais de 50%, enquanto tem mais de 75% realmente
o paciente já está com desaturação, já está faltando oxigênio, a dessaturação que a gente chama, já está realmente correndo risco de vida. E esse aí, geralmente, a gente já interna mesmo com o exame negativo, mas se a gente tem essa característica grande, a gente já imagina que esse é o caso. Entendo. No caso do exame, então, se o exame der negativo, como o tratamento se difere do tratamento do COVID? Se o paciente tiver características muito marcantes do coronavírus, é o que? A perda do olfato, a tosse seca com falta de ar, a febre persistente, a sensação de febre persistente. O ideal o médico tem que tomar uma decisão e muitas vezes ele acaba tratando como se fosse coronavírus mesmo. Então, esse seria o tratamento. Agora, realmente, se o exame deu negativo e ele não tem tantas características, a gente tem que pensar que é outra doença que está atingindo ele. Porque a gente tem que entender que as doenças que as pessoas têm não diminuíram. Não houve uma diminuição das crises alérgicas, não houve uma diminuição das infecções por bactérias, não houve uma diminuição, continua do mesmo jeito. O problema do coronavírus é porque ele se somou. Então, por exemplo, se antigamente você tinha 80% dos leitos cheios já com esse problema, com o coronavírus ele está passando de 100% dos leitos necessários. Então, só fez somar a quantidade de doença. Então, o ideal é fazer uma avaliação, por exemplo, se a gente vê, por exemplo, a secreção mais esverdeada, com sinais de pneumonia, ou seja, o pulmão não está atingido de forma homogênea, mas numa parte específica, bem típica, provavelmente o melhor, e ainda continuar com febre, a gente tem que pensar numa coisa mais bacteriana, e a gente vai entrar com um antibiótico específico para essa área. Se, por exemplo, o paciente não tem tantas queixas, e aí tá tendo ainda, mesmo não tá tendo, mas não tem tanta secreção, não tem tanto, você pode pensar mais num quadro viral, que aí você vai tratar com ele de acordo com o vírus, com a quadro viral, que realmente são normalmente tratamentos mais de suporte, nebulização, e com medicamentos para febre, para medicamentos para tosse especificamente. E outra coisa, se o paciente já tem um histórico de alergia, a gente vai pensar, por exemplo, a gente está na época de chuva, vai ser uma época de mudança de clima, então realmente começou a surgir novamente os pacientes com problema alérgico. E muitas vezes ele chega preocupado achando que é o coronavírus, na verdade é só mais uma crise alérgica que está no momento. Ele não deixou de ter alergia por causa do corona. Eu vejo muita gente também confundindo com sinusite, né? Quando sente os primeiros sintomas, acha que é só uma sinusite, enfim. E quando vai ver, é o corona, né? Exato. Então, A inflamação da região dos seios da face, que é o chamado sinusite, acho que é a chamada sinusite, é exatamente o que o coronavírus se inicia. Se inicia como um quadro sinusal, ou seja, um quadro de sinusite, mas que é causado por coronavírus. E realmente tem algumas características. Por exemplo, ele atinge muito mais a questão do olfato, como eu já falei anteriormente, e geralmente ele produz mais coriza e não produz tanta secreção, catarro. Enquanto quando você tem uma sinusite que é bacteriana, você vai ter uma produção mais de catarro esverdeado, você vai ter uma sensação de dor mais nos seios da face, enquanto que o coronavírus causa mais uma dor na região da cabeça como um todo. Então, há alguns sinais que conseguem diferenciar um quadro do outro. Mas, realmente, você pode considerar os dois como o quadro de inflamação sinusal e acaba sendo, você pode considerar o quadro inicial do coronavírus como uma sinusite. Outra dúvida que teve aqui foi uma pessoa que ela fez o teste rápido de Covid e fez o teste também da dengue. E ambos deram positivo. Aí ela quer saber se esse exame de Covid pode ser algum tipo de sensibilidade, enfim, ou realmente a pessoa pode estar com as duas doenças, ou então, não sei. Aí ela está querendo ter essa informação aí que ela acabou de passar por isso com uma pessoa da casa dela. Que não basta cair um raio, não, tem que cair os dois raios, né? É uma azar grande. Como eu disse, o coronavírus vem para se somar com as doenças que já existem no nosso organismo. A dengue não diminuiu por causa do coronavírus. Então você pode ao mesmo tempo ali também. Você pode ter as duas, realmente seria um azar grande, mas assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer qual é o sintoma que a gente está fazendo, porque realmente... Era articulações e febre. Pronto.
as duas doenças causam dores na articulação e febre. Realmente, aí nesse sentido, vai se confundir. A grande diferença é que a dengue normalmente não causa sintomas nasais. Então, já se diferencia daí, tá certo? Enquanto que e geralmente a dor do coronavírus é uma dor mais difusa, mas realmente se confunde muito. Então, os sintomas nasais são a principal queixa para identificar. Então, muitas vezes ele pode ter os dois e acaba piorando por causa disso. É possível. Então vamos lá para outra. Doutor Pedro, é melhor procurar o atendimento quanto antes ou esperar os sintomas aparecerem, evitando se expor a outros pacientes? Essa foi uma grande questão no início da pandemia, se deveria ou não. E muitas pessoas falaram uma coisa e muitas pessoas falaram outras. Hoje não há dúvidas que a recomendação médica e de todos os órgãos da saúde é que o paciente vá o quanto antes. Primeiro porque já existe tratamento, antes não tinha tratamento, a gente simplesmente usava só o medicamento, o sintomático nos pacientes. Hoje já existe um tratamento específico para coronavírus. Então, quanto antes ele iniciar esse tratamento, melhor. Outra, houve uma disseminação, se você fosse ver até março, abril, era muito difícil conseguir fazer o exame do coronavírus. E muitas vezes o paciente ia e acabava não tinha suas respostas. Hoje nós temos, hoje esses exames já estão bem determinados e obrigatórios para os convênios pagarem. Principalmente o SUAB que é no início das doenças. Então, até para o médico, é muito mais confortável que o paciente vá antes, porque aquele exame PCR que é dado pelo convênio pode ser realizado. Porque se ele for deixar para ir na segunda semana, vai acabar tendo que pagar particular o exame. Uma dúvida aqui de uma pessoa: tomei a vacina H1N1 e em seguida gripei, perdi o paladar e o olfato e está com 10 dias. Fiz exame, mas ainda não chegou. Mas mesmo assim, fiz o tratamento para a Covid. Mas ainda assim, antes estava com tosse cheia e agora estou com tosse seca. Então, essa pessoa, ela realmente teve... Como o exame dela do Covid não saiu ainda, então ela pode estar com coronavírus? A vacina, ela pode dar reações, e as reações normalmente são dores no corpo, febre e até mesmo sintomas sinusais, espirro, coriza. A própria vacina pode causar isso como uma reação, não é uma sensação simples. Mas aí vem a questão seguinte: normalmente o H1N1 ele não atinge o olfato. E é muito difícil ele atingir o olfato. Então, um caso como o dela pode até ter sido uma reação, mas a perda do olfato fala muito a favor do coronavírus. E realmente é importante que ela faça o teste para saber. Mas sim, pode ter sido um início de inflamação pelo H1N1, embora realmente é um caso que tem que ser avaliado, tem que ser testado, tem que fazer o PCR. Vamos lá. Quais as principais doenças que fazem diagnóstico diferencial com o Covid? Pronto. O principal diagnóstico diferencial seria com outras infecções e outras inflamações do nosso organismo. Então, por exemplo, no caso da parte dos sintomas nasocinusais, seria exatamente com outras bactérias, com outros vírus. Nós temos muitos vírus que ainda continuam no nosso meio, como é o caso do rinovírus, da influenza e o H1N1, tá certo? Como foi falado aqui. Dentre outros, o SARS-CoV-1 também, que é mais raro, mas já existia no nosso meio. E com doenças, com sinusites bacterianas. Então, geralmente, existem infecções por algum tipo de bactéria específica, como o caso do Streptococcus, do Haemophilus influenza. Então, geralmente, nesse caso, para poder entrar com outro antibiótico que seja melhor, mais bem definido, mais bem indicado para o caso da bactéria. E no caso pulmonar, realmente a gente tem que fazer também outras doenças que atingem a região do pulmão. E aí nós temos principalmente a pneumonia, realmente, para poder identificar, e que seria bacteriana, e há outras doenças pulmonares, incluindo a asma, que você pode ter o quadro, a bronquite, e
toda a parte de alergia que também pode atingir a parte do nariz. Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais. Primeiro, saber aonde. É na via aérea superior, nariz, garganta, o sintoma. É na via aérea inferior, que é a pulmonar. É nos dois locais. E identificar se realmente pode ser outro tipo de vírus, através dos sintomas, se é algum tipo de bactéria, ou se pode ser algum tipo de doença, atopia, no caso, por alergia, tá certo? Outra pergunta aqui, ó, que na verdade é uma dúvida. Perdi paladar e olfato, tive febre, todo o meu setor de trabalho teve o mesmo. No 10º dia fiz o teste rápido e deu negativo. Devo considerar os sintomas e seguir isolamento? O teste Vamos rápido lá. não é confiável, né? Com perda de olfato, com quadro sinusal, se ele realmente tiver critérios para a gente determinar o que realmente é uma provável doença por coronavírus, sim, é bom manter o isolamento e até realmente fazer um novo teste posteriormente. Com relação ao teste que foi realizado, é bom identificar o que foi quando foi realizado e qual foi realizado. Realmente, entre o teste rápido dos 3 exames que nós temos, que é o teste rápido, o sorológico e o PCR, o do SWAB, que é o PCR, o teste rápido ele é o menos confiável de todos. Além disso, é um teste que deve ser feito na segunda semana de doença. Então, se ele fez muito cedo, pode até ter dado negativo nesse primeiro momento, e se fosse fazer posteriormente, deve dar positivo. Então, o que é que eu diria? Se ele está com sintomas muito característicos da doença, o ideal era manter realmente o afastamento, mas se você realmente se os sintomas forem muito leves, não forem sintomas tão característicos, realmente ele poderia voltar ao trabalho, sim. E eu acho que essa é a pergunta, né, que todo E mundo... realmente, se os sintomas persistirem pelo tempo, fazer realmente, repetir o exame ou fazer o exame o mais indicado para o momento quando ele estiver com a doença. Perfeito. E eu acho que essa pergunta aqui é a pergunta que a gente mais tem escutado falar, né? Principalmente você que está aí no consultório. E a otorrinolaringologia, né, é uma área que é bem de frente mesmo com o coronavírus. Então a pergunta é: como avaliar um paciente que já teve Covid-19 e apresenta um estado gripal? Isso seria uma reinfecção ou virose não Covid? A volta dos sintomas vão passar pelos. Não importa se ele teve coronavírus anteriormente, a avaliação dos sintomas vai ser igual. Então você realmente tem que identificar a questão dos critérios maiores. Hoje, mesmo, no entanto, o médico tem que ter, também vai pesar isso, que a ideia da reinfecção ainda é uma ideia que não está bem determinada e que provavelmente não acontece. O que está se acreditando hoje, alguns casos que deram positivo e depois apareceram com a doença depois, na verdade, foi uma renovação da doença anterior e não uma nova doença. É claro que o coronavírus chegou no Brasil em março e nós estamos apenas em julho agora, então é uma doença que não tem nem 4 meses no Brasil. Então pode ser que essa ideia possa vir a mudar no momento, mas o que está estabelecido, o que a gente está usando como regra, é que depois que você pegou o coronavírus, um coronavírus uma vez, você tenha defesas contra ele, você não vai pegar uma segunda vez. Mas tem que ter cuidado com os sintomas, principalmente no primeiro mês, porque pode acontecer um caso raro de renovação da infecção, ou realmente pode ser que ele tenha tido coronavírus inicialmente, deu positivo o exame e agora está com outra doença. E aí o teste dele vai dar negativo. Doutor Pedro, e os testes sorológicos, eles são confiáveis? Oi? Cortou aqui, você puder repetir a Eu acho que eu pergunta? não estou escutando. Foi, agora. E os testes sorológicos são confiáveis? São confiáveis sim, desde que eles sejam feitos no período certo. O teste sorológico são aqueles que têm o IgM e IgG. Para a segunda semana de doença e da segunda semana em diante, eles são os testes mais confiáveis que nós temos e os mais bem indicados. Eles só não devem ser feitos durante a primeira semana, que deve ser feito realmente o PCR, tá certo?
e levar em ideia e tendo em mente que realmente pode acontecer falsos negativos mesmo nesse exame, apesar dele ser muito bem confiável. Lembrando, né, que é bom ressaltar que tudo depende também do momento que você faz o exame, né? Assim, isso é muito importante para a gente obter um resultado, então é sempre bom você se informar para saber qual exame fazer, em qual momento fazer e o que fazer, né? Depois de descobrir a doença. Se está na primeira semana, você tem que fazer o SUAB, o exame nasal, com o cotonetezinho. Se fizer outro, você vai ter uma chance de falso negativo muito maior, porque esse não é o exame indicado na primeira semana. Agora, se você fizer da segunda semana em diante, você não vai fazer, você vai fazer o outro. Já o PCR já não funciona bem da segunda semana em diante. O ideal é fazer o sorológico. Ou o teste rápido como substituto para facilitar, mas de forma ideal é o sorológico. Doutor Pedro, e um IgM que dá 0,27? Ele significa que momento da doença? Os dois exames, o exame sorológico, ele é feito em duas medidas. Uma medida chamada de IgM, que é uma medida que quer dizer que o coronavírus ainda está no organismo do paciente e ele está na fase inicial do combate contra ele. E você tem a segunda medida, que é a IgG, que é no momento em que normalmente já derrotou o coronavírus e realmente está numa fase de não infecção. Então, o IgM que é o que determina se você está transmitindo ou não. O valor normal dele é até 1,1, tá certo? E no caso como o dela, que deu 0,27, foi isso? Isso. 0,27 quer dizer que ele não tem mais o vírus no organismo dela. Ou porque não teve contato, ou porque já venceu ele, mas já não transmite mais. Já não está transmitindo. E aí a gente tem que relacionar com outra medida, que é a IgG. Então, se o IgG tá aumentado, o valor do IgG também varia, mas a gente quer dizer que acima de 2, do valor de 2, já é bem confirmatório de que ele já teve a doença e que já está com defesas e que não só venceu a doença, não tem mais a doença, como também já não tem chance de ter uma reinfecção. Como eu falei, dentro do que nós conhecemos da doença, você não tem mais reinfecção, você já tem defesas contra ela e não nem pega mais, nem passa mais quando você tem o IgG. Por isso que eu digo que o IgG hoje é a ostentação, você quer ter o IgG positivo. E quando o IgG e o IgM dá positivo? Quer dizer que é o final da doença? Quer dizer que está no meio da doença. Quer dizer no exatamente meio? No meio, exato. Quer dizer que o paciente ainda está com um vírus no organismo, mas que já está sendo derrotado. Então, geralmente, os dois estão aumentados de forma igual entre o 10º e o 14º dia de doença. Certo. Então, nesse período não existe mais... Você não tem como passar para outra pessoa? Você já não está transmitindo mais ou não tem nada confirmado relacionado a isso? Se o GM estiver aumentado, você está transmitindo a doença. Você não pode entrar em contato com outras pessoas. Perfeito. E vamos lá, então. O que é que você me diz, doutor Pedro, sobre as vacinas? Né? Que a gente vê muita especulação de que essa vacina deu certo, que já está passando de etapa para etapa, mas a gente sabe que não é tão simples assim para ela ser comercializada aqui no Brasil, no mundo todo. Então, você fala em relacionado a isso quando dizem, essa vacina já está avançada. Qual seria o posicionamento como médico observando esse tipo de informação? O que acontece? Nunca foi feita uma vacina tão rápido para uma doença quanto foi feita pelo coronavírus. Então, essa doença está em fase de testes. Ela pulou etapas. Então, não foi feito o teste em animais. Já passou direto para o teste em humanos, tá certo? E é por isso que os testes têm um pouquinho mais de cautela do que os anteriores, embora o tempo foi extremamente rápido. O Brasil faz parte e existem pelo menos 5 empresas realizando testes de vacinas,
na qual o Brasil está participando junto com o grupo de Stanford numa que é a que está mais avançada. E acredita-se que, se tudo correr bem, essa vacina pode ser aprovada ainda em setembro ou outubro. Agora, a gente também tem que ter um pouco de paciência com relação aos trâmites após a aprovação da vacina. Porque o que é que vai acontecer? Provavelmente vai começar a produção em massa da vacina e provavelmente o que é que vai acontecer? Durante os primeiros 3 meses, você vai ter principalmente a vacinação dos grupos de risco, que são principalmente os idosos, pacientes com doenças respiratórias ou com outras doenças metabólicas. Depois, no segundo momento, após passar essa fase de alguns meses para o grupo de risco, aí vai vir os adultos os adultos de forma geral serem vacinados. E só depois isso vai se estender para as crianças. A gente não e aí eu acredito que realmente para estar disponível para toda a população vai ser mais no próximo ano mesmo. Mas se tudo correr bem, eu acredito que já podemos ter alguns idosos vacinados ainda esse ano. Graças a Deus. E como tem perguntas aqui de pessoas que talvez chegaram agora ou não escutaram também o que a gente falou, o IgG positivo é sinal de imunidade? Sim. Sim. O IgG positivo, se você tem o IgG positivo, provavelmente está dizendo que você não vai mais pegar a doença. Tá certo? A não ser que a gente descubra coisas diferentes no futuro que mudem essa nossa percepção. Mas se você tem o IgG positivo, quer dizer que você passou pela doença e não pega mais. Se você ainda tem IgM positivo, você ainda está transmitindo. Às vezes você pode ter os dois juntos. Mas você só pode dizer que está livre da doença quando o IgM acaba e você fica só com o IgG. Então, outra pergunta também aqui interessante é quanto tempo temos que ter cuidado quando estamos com o vírus? O normal é 14 dias, mas às vezes quando você refaz o exame, você ainda está com aquele IgM ali. Então, é bom você estender um pouquinho esse prazo para ficar mais com a margem de segurança. O que é que você acha em relação? Tem duas coisas que podem ser realizadas para ser liberado. Primeiro, eu recomendo realmente que, além dos 14 dias, você tenha um tempo uma margem de segurança, que pode ser até de uma semana. Isso é uma coisa que eu recomendo, mas também não é uma via de regra. A partir de 14 dias você estaria liberado para sair. Mas eu recomendaria durante essa semana, se realmente que tiver necessidade de sair, realmente fazer um teste rápido ou uma sorologia para determinar se realmente o IgM já não tem IgM. Mas a recomendação de uma semana aí em casa, principalmente se ainda estiver apresentando alguns sintomas, porque o que acontece? Existem muitos sintomas que são chamados de sintomas residuais. Você pode ter o sintoma, mas você já não tem o vírus. Mas só por causa daquela inflamação constante você vai ficar. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente já conversou da questão da falta do olfato, que só vai melhorar na terceira e na quarta semana. Isso também é muito comum acontecer a sensação de tosse. Geralmente só vai passar normalmente na quarta, quinta semana, mesmo ele sem ter nenhum coronavírus. Ou a sensação de peso no peito, que também é muito comum da doença, uma sensação que é bem específica para o coronavírus, também demora pelo menos algumas semanas para poder fazer, mesmo ele sem ter nenhum coronavírus. Então, principalmente se o paciente tiver alguns sintomas, é melhor realmente manter essa semana extra afastado em isolamento. Outra pergunta aqui é possível um exame de IgG dar falso positivo? Bem, o que acontece? O exame de IgG dar falso positivo, eu diria que é um pouco difícil, mas existe de forma determinada laboratório. Mas não é só o exame que pode dar falso positivo. Você também pode ter questões da técnica, você pode ter infecção durante a própria retirada do sangue, você pode acontecer realmente troca no próprio laboratório, haver uma troca do nome do paciente, acontecer um erro de manipulação do exame e acabar dando um falso positivo. Então, é possível sim, tá certo? Embora a técnica mesmo não relate tanto problema. E, claro, essa pergunta sempre aparece aqui, né?
saiu dizendo que a ivermectina, né, ela tinha um limite aí de dosagem. Então, muita gente começou a tomar, principalmente quem estava exposto, de 15 em 15 dias. E agora já está mais aconselhado prolongar aí um pouquinho, por conta da dosagem que na bula tem 48 miligramas, se eu não me engano. O que é que você acha das pessoas que já tomaram 2, 3 doses? O que fazer a partir de agora em relação à ivermectina? Vamos lá. Tudo que a gente for falar sobre ivermectina realmente entra um pouco no campo da especulação. A gente sabe que a ivermectina tem uma ação contra o vírus no tubo de ensaio, no laboratório. Ou seja, quando você tem lá no tubo de ensaio uma colônia, uma quantidade do vírus, quando você joga ivermectina, não cresce. A gente não sabe se isso se transfere para o corpo humano, se isso vai acontecer e tudo mais. Mas, assim, também nós não temos nenhum tratamento preventivo para o coronavírus, a não ser o uso de vitaminas, uma boa qualidade de sono e uma alimentação saudável. Então, a gente sabe que a ivermectina ela fica normalmente 7 a 15 dias no organismo da gente, e o ideal seria realmente a cada 15 dias você, para manter a ação dele, fazer a utilização dele realmente de forma de 15 dias, de 15 em 15 dias. A dosagem varia também, pode ser para como preventivo é uma vez por cada dosagem é um único dia, você toma dosagem única. E nos dias, mas quando está com infecção, algumas pessoas falam usar até 3 dias seguidos, que geralmente não é algo que eu tenho realizado nos pacientes assim, que eu cheguei a dar que eu dou o diagnóstico. O que eu faço é fazer uma única dose única, no único dia, e isso já é o bastante para fazer o efeito. Mas devo dizer a você que, embora a gente saiba dessa ação, tudo está no campo da especulação ainda com relação à dosagem e à forma de utilização da ivermectina. Eu recomendo o uso, mas também dou muitas ressalvas quanto a isso. Estou com sintomas de Covid e sinusite muito forte. Devo procurar um otorrino? Sim, independente de ser coronavírus ou não, se tá incomodando você, se tá perdurando, procura um otorrino para fazer um tratamento. Lá ele vai saber se vai fazer o tratamento por coronavírus ou se pode ser algum outro problema mesmo e ele fazer o tratamento específico para você. Então, sim. E quanto antes você sentir os sintomas e quanto antes procurar o médico, melhor. E outra coisa que eu quero falar, você como médico, o que é que você mais ressalta para os seus pacientes? Estou falando também relacionado não só aos medicamentos, mas também aos cuidados básicos, né? Porque a gente não pode esquecer que essa doença, se Deus quiser, esse pico vai passar, mas ela ainda vai continuar por um bom tempo, né? Então, o que é que você pode falar um pouco sobre isso? Bem, o que nós queremos é não pegar o coronavírus e se pegar que nós temos nossas defesas do melhor grau funcionante possível, da melhor forma de combater ele que podemos ter. E há algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia que já utilizam não só o uso de medicamentos que nem são comprovados, como é o caso da ivermectina, mas melhor do que tudo isso é o quê? O uso da vitamina C e D ajuda bastante, e do zinco também tem uma ação direta com relação a isso. Ter uma qualidade de vida, então exercícios físicos podem ajudar, e uma alimentação saudável, e principalmente, talvez o que melhor atue no funcionamento do sistema imunológico é uma boa noite de sono, e que por causa do coronavírus já não estamos tendo tanta, né, com as preocupações, com a ansiedade. Então, uma boa qualidade de sono também uma pessoa que dorme mal faz com que a capacidade de produzir defesas dele caia por mais da metade. E basta passar uma semana sem estar dormindo bem, que é o bastante para que reduza nessa quantidade grande. Então, essas são minhas dicas: vida saudável, vitaminas e uma boa noite de sono. Perfeito. Outra pergunta aqui também que é interessante, doutor Pedro. A gente começa a contar que está com corona desde o primeiro sintoma, porque a gente sente o primeiro sintoma, mas normalmente ele já deve estar em você um pouquinho antes, né? Uhum. Que você sentiu, ou realmente conta dali? Como é que você interpreta esse tipo de coisa?
Não, o contato pode ter sido até 14 dias antes, o contato. Então, você entrou em paciente com coronavírus, você pode ter, mas a contagem dos sintomas é a partir do aparecimento do primeiro sintoma. Então, a partir do aparecimento da coriza, da obstrução nasal, da tosse, da febre. Então, você conta sempre a partir do primeiro sintoma que começou, que teve. É a partir daí que a gente mede. Pacientes que têm, por exemplo, alergia, que já tem um quadro, às vezes podem confundir e muitas vezes a gente vai atrás de algum sintoma que seja mais específico do coronavírus e contando a partir daí. Mas a partir do início, mas se a pessoa estava bem, sem sentir nada e começou a sentir os sintomas, é a partir daí que começa a ser contado. Então, vamos lá. Quando a gente já está sentindo os primeiros sintomas, o exame ele demora um pouco para sair. Então, você aconselha realmente, já passa para os seus pacientes, o uso da azitromicina com ivermectina, enfim, ou realmente a pessoa espera o exame sair para poder começar um protocolo? O paciente pode vir em 3 situações especiais. Uma, teve contato com alguma pessoa e acabou e está com medo de pedir aparecer com corona. Então, ele ainda não apresentou o sintoma. Primeira coisa é fazer essas medidas que eu falei. E o único medicamento que poderia ter alguma ação seria a ivermectina, apesar da controvérsia. A partir do momento que surge o sintoma, a perda de olfato, a sensação de febre ou febril com quadro gripal e a tosse seca intensa ou com falta de ar, nesses casos já são critérios bem definidos para já iniciar o tratamento, que pode ser realmente utilizado, que aí você pode usar, aí depende muito da decisão médica, mas geralmente é alguma combinação de azitromicina, cloroquina, ivermectina e zinco, alguma combinação dessa. Tem uma pessoa aqui que perguntou, estou com 10 dias com vírus, mas ainda estou com o nariz entupido e o gosto de olfato está oscilando. Eu estou curada ainda ou ainda estou com vírus? Não, 10 dias está com vírus. 10 dias está com vírus. Até 14 dias, até que se prove o contrário, um exame que comprove que realmente foi embora, até 14 dias você está com a doença. Após 14 dias, aqui vai entrar naquela semana de segurança, ou você pode repetir o exame para saber se ele já foi embora. Mas a partir desses 14 dias, pode ser que você não esteja mais com vírus. Então, como tá faltando já 5 minutos para terminar a live, passa muito rápido. Eu vou aqui, doutor, perguntar a última para você, né? A última pergunta. Qual a mensagem final sobre esse tema? O que é que você tem a dizer por tudo isso que a gente está passando, principalmente como médico, e também aconselhar as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live também? Eu diria que, na verdade, o que é que eu diria? De certa forma, é até bom o caso, que eu acho que nunca foi discutido tanto a questão da imunologia. Eu sou imunologista, ou seja, eu estudo o sistema imunológico do paciente, faço parte da Associação de Imunologia desde há mais de 10 anos. E eu acho que nunca foi tão fácil conversar com o paciente sobre o que é tempo de intubação, o que é tempo de infecção, o que é um IgM, o que é um IgG, que são coisas que o médico conhece desde há séculos que a gente tem esse conhecimento. E eu acho interessante que com a doença a gente está conseguindo conversar mais abertamente com o paciente, até para ele entender como é que funciona a ciência, como é que funciona a controvérsia, entender um exame falso, o que é um exame falso positivo, falso negativo, que as pessoas praticamente não tinham ideia do que é isso. Isso então, também já passou em outros momentos, né? Também, assim, os vírus, a gente já teve vários outros vírus aí da história e tudo mais. A gente só não tinha vivido ainda, né? Não tenha dúvida que todo esse jargão, tempo de incubação, IgM, IgG, reinfecção, vacina, isso tudo já existia desde o tempo da gripe espanhola. O que acontece é que pela primeira vez a população geral está tendo conhecimento desses termos e está entendendo como é que a mente de um médico funciona. Então, porque o mais importante é porque nós não somos os donos da verdade que podem chegar e dizer e identificar. Na verdade, a gente
precisa do paciente, ajude a gente, conte o que está sentindo, fale todos os detalhes, para que nós juntos possamos chegar num tratamento, no melhor tratamento possível para essa pessoa. Então, realmente, é muito bom ter imaginar que a gente conversaria sobre assuntos tão grandes de forma tão popular, com a população, e realmente, por enquanto, a gente ter o cuidado com a prevenção. Não houve ainda apesar de estar vendo, a gente está vendo sinais de recuperação, de redução do número de casos, do número de mortes, do número da necessidade de leitos. Nós não sabemos ainda como que acontecer nas próximas semanas, e manter a prevenção, o uso de máscaras, o uso do álcool, os cuidados são os principais. E aí, realmente, eu quero deixar esse momento para dizer não vamos baixar nossas defesas, não só do nosso organismo, mas também nossas defesas do nosso dia a dia. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Então, que esse coronavírus vá embora o quanto antes e que nós podemos alcançar a vacina com cada vez menos pessoas, perdendo menos pessoas, como já perdemos muita gente boa e e não há ninguém que não tenha perdido pelo menos algum conhecido, ninguém que tenha pelo menos 2 pessoas longe de você. Então, eu vou Você continuar. teve, então você viu de perto como ela Eu vi. né? Eu realmente, em abril, provavelmente pelo contato com os pacientes, eu tive meu coronavírus em abril. Não, e realmente, quando eu comecei a ver meu nível de oxigênio baixar, foi baixando para sentir, tomar um susto grande e começar a pensar como é que seria, já começar a pensar como seria a vida dos meus filhos sem mim, já ficando desesperado com a situação. Mas graças a Deus, apesar de eu ter passado 3 dias sobre a observação no hospital, graças a Deus, não teve, apesar do susto, não teve nenhuma preocupação séria durante o meu tempo internado. Então, dou graças a Deus e espero que com as pessoas seja até mais tranquilo do que quanto foi comigo, apesar de eu não poder reclamar de como eu fui protegido por Deus. Deus quiser. Doutor Pedro, muito obrigada. A live vai se encerrar em 2 minutos aqui. E espero que a gente faça uma nova live com outros assuntos também, que sejam também interesses de todo mundo aqui que está assistindo a gente. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Então... Tchau.